fisicamente, os seus exames médicos não estão também atualizados e se aventura numa caminhada maior, algo fora do seu cotidiano, e a fatalidade vem. Uhum. Exatamente. Portanto, é bom estarmos com os exames. Está com o exame em dia, Wander Simões? Está com seus exames médicos em dia? Tudo perfeito? Olha, eu estou em débito com essa situação, estou precisando. Está em débito com a situação. Bom, enfim, vamos então vamos dar crédito a essa situação, né, doutor Clóvis? É preciso fazer um check-up todo ano, eu procuro fazer o meu, e às vezes até um pouco mais vezes por ano, tá certo? Faço outros exames, e você não pode dar margem para o azar. Certo? É isso tentar chegar aí numa certa longevidade, mas com qualidade de vida. Porque sem o acompanhamento médico, você não vai a lugar nenhum. Sem dúvida nenhuma. 6h12 em São Paulo, e conosco aqui também o César Carlos, aqui, viu, Fabiano, mandando boa noite, Renato, abração aí, César, boa noite, Renato, e também boa noite, doutor Clóvis, está mandando aqui o César Carlos. Boa noite, César, forte abraço a você. 6h13, história de São Paulo, trilho de bonde é achado em obra de revitalização do Anhangabaú. Os bondes já foram o principal meio de transporte público da capital. Foi achado lá, os caras estão lá fazendo reforma no Anhangabaú, não sei o quê. Acharam o trilho de um bonde, doutor. Olha, a gente daí volta no tempo, né? Como era bacana. Então, volta aquele tempo que nós tínhamos uma cidade inteligente. Nós emborrecemos ao longo do tempo ao deixar os trilhos e usar pneu. Não é, amigo Wander? O mesmo aconteceu em Santo Amaro, por ocasião da construção da linha Lilás do metrô. Nas escavações encontraram os trilhos do antigo bonde, que hoje estão preservados, uma parte deles, na própria estação. Olha só que bacana. E vira peça de museu, exatamente, né? Até para que as pessoas rememorem esse momento histórico, né? Bons tempos, São Paulo andava nos trilhos. É isso aí. Aí a coisa saiu dos trilhos e complicou tudo de lá para cá. 6h14. Falando em meios de transporte, o carro hoje é um dos meios de transporte mais utilizados, e um carro derrubou um poste e deixou 2 feridos na zona sul de São Paulo. As vítimas foram levadas a um hospital na região do Campo Limpo. Quer dizer que não pode perder como a gente fala, da mesma forma que a saúde, quando você está dirigindo, né, tem que ter aquele foco, tem que ter, para não perder. Você pega o poste, atinge às vezes pessoas que não tem nada a ver com o negócio, precisa ter muita responsabilidade no trânsito. 6h14, um acidente entre ônibus escolar e caminhão deixa mortos e feridos em Itapeva, interior de São Paulo. Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um caminhão deixou 3 mortos e 9 feridos na vicinal Faustino Daniel da Silva, no bairro Guarizinho, área rural de Itapeva, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, um caminhão carregado com madeira trafegava sentido Itapeva, quando parte da carroceria soltou e bateu na lateral do ônibus escolar, que seguia em direção ao bairro Guarizinho. Com a batida, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Ainda segundo a PM, 2 crianças, uma de 5 e outra de 6 anos, morreram no local do acidente. O motorista do ônibus, de 31 anos, também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras 9 pessoas, sendo 8 crianças entre 8 e 11 anos e um adulto, foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa da cidade e estão estáveis. O caminhoneiro não ficou ferido. Foram acionadas para atender a ocorrência equipes da PM, rodoviária, SAMU e Corpo de Bombeiros. Então, 2 acidentes. Um aqui em São Paulo, doutor Cláudio, olha só, as pessoas foram levadas ao hospital e tal, pela informação, passam bem, mas sempre é uma ocorrência complicada. E esse acidente, né, com ônibus e caminhão, deixou 2 crianças mortas, uma de 5 e uma de 6 anos, e o motorista do ônibus de 31 anos. E a gente vê essas tragédias no trânsito, e mesmo fora da cidade. Às vezes a gente fala, cidade, trânsito complicado e tal. Não, no interior também acontece. Os números são alarmantes. Eu trago um capítulo nesse livro do Brasil Despedaçado, onde eu defendo a volta para os trilhos, né? Ou seja, a implementação
de grandes ferrovias e dou os números. São 47 mil mortos nas ruas e estradas do Brasil por ano. São 460 mil feridos todos os anos que vão pesar nas contas do INSS. 47 mil famílias enterram seus filhos, pais, marido, esposa, por ano, por conta dessa opção torpe que nós fizemos há décadas atrás, e abandonar as ferrovias e partir para as rodovias. Isso tudo tem uma explicação lógica, dentro daquele mar de lamas que nós já conhecemos. Não há muito como roubar na implementação de uma ferrovia. Na rodovia, os caminhos são vastos. Sem dúvida nenhuma. Algum comentário, Wander? Depois desse comentário, dispensa qualquer um outro. Dispensa comentários. Tá certo. 6h17 em São Paulo e a Sandra Svezia também conosco aqui. Viu, Fabiana? Sandra Svezia vem aqui, bate cartão todo dia e nos aguenta aqui diariamente. Beijaço aqui para Sandra Svezia. Obrigado pela audiência e pela participação, viu, Sandra? E as pessoas falam muito hoje de censura no país, né? Inclusive um papo aí de que o Bolsonaro ia botar censura, como é que é, o fascista e tal. Não estamos aqui para defender Bolsonaro nenhum e nem para defender nada que não seja aquilo que a gente acredita e aquilo que aconteça na prática. Agora, muitas vezes, nos bastidores de alguns programas de televisão ou de rádio, isso acontece. Não é o caso aqui da Trianon, porque até hoje, ó, estamos 11 anos, fizemos aqui 11 anos semana passada, todo mundo acompanhou, fizemos um programa especial aqui na sexta, inclusive com a participação aqui dos nossos ouvintes e tal. E os nossos ouvintes aqui participam também à vontade, né? Fazem críticas. Aqui não tem... A única coisa que a gente controla, às vezes, é um xingamento e tal. Isso a gente tem que controlar, porque senão sai um pouco fora da questão aí, do nosso papel também, da nossa responsabilidade. Agora, pode comentar o que quiser, que é uma tribuna livre. E aqui na Trianon também, graças a Deus, a gente tem essa opção. Agora, tem alguns programas meio complicados, que é o caso aqui, eu estou falando isso, é quem trabalha lá dentro. Olha só, um apresentador está acusando o programa Roda Viva, que não é qualquer programa não, Roda Viva, que é um programa de credibilidade na imprensa brasileira, de censura velada a uma entrevista com Santos Cruz. Vamos ver a notícia, olha só. O jornalista Ricardo Lessa, apresentador do programa Roda Viva, quem tem acompanhado Roda Viva, sabe quem é o apresentador lá, o Ricardo Lessa, né? Da TV Cultura. Acusa a direção da emissora de fazer o que ele chama de censura velada a uma entrevista com o general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro. À frente do programa dele de abril do ano passado, Lessa escolheu o general para protagonizar a sua despedida do programa, que acontece hoje. Ele afirma, porém, que houve uma tentativa de barrar a entrevista. Diz aqui o jornalista. Como eu queria fazer meu programa de despedida com o general, eles tentaram me convencer a não fazer. Me ligaram e depois que eu pedi respostas em escrito de por que eu não poderia fazer, eles decidiram que poderíamos gravar. Explicou o Ricardo Lessa. E aí ele complementou. Minha impressão é de que, para não dizer que foi censurado, eles botaram a entrevista para meia-noite. Aliás, nem sabia disso. Então, quer dizer que o Roda Viva vai ao ar hoje à meia-noite, pelo que está escrito aqui. Não estou sabendo essa informação, estou vendo agora, aqui na matéria. Então, precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala, olha, fulano é da direita, é da esquerda, é não sei o quê. Tem censura em tudo quanto é canto. Infelizmente, é assim que acontece. Tudo não. Tem, como eu disse, aqui na Trianon, não tem censura. A gente tem as nossas pautas, a gente trata de todos os assuntos com o nosso viés, com a nossa observação, mas que as pessoas, que ninguém é dono da verdade. Nós damos as nossas opiniões. O Dr. Clóvis aqui vem toda semana, o Wander Simões também, temos outros colaboradores, outros apoiadores do programa, enfim, cada um com a sua opinião. Não há censura. Agora, como a gente pode observar, lá na TV Cultura a coisa não é assim, viu, Dr. Clóvis? Eu acho isso um absurdo, em pleno século XXI, você ter esse tipo de comportamento. Ou seja, eu deixo você gravar, mas jogo um programa para meia-noite quando todo mundo está dormindo. A grande maioria. Então, a audiência vai ser pequena. Portanto, na visão tosca, o estrago vai ser menor. Nós não podemos tratar o Brasil dessa forma. Eu vejo muita gente hoje falando que o Bolsonaro, por exemplo, fala um monte de besteira. Pô, mas a Dilma falou tanta bobagem, foi eleita 2 vezes.
tá certo? No governo Bolsonaro, agora, em que pese o reconhecimento, que às vezes ele fala um pouco além do necessário, mas ainda não vi nenhuma notícia de desvio de dinheiro público, de roubo do meu, do seu, do nosso dinheiro. Portanto, assim, eu acho que falar besteira é um problema brasileiro. Nós temos um povo político pouco preparado para assumir os postos chaves da nação. Por isso que eu defendo a criação de critérios mínimos desde a vereança à presidência da República, para que evite esse tipo de coisa. Agora, a Dilma falou tanta bobagem, foi eleita 2 vezes ainda por nosso povo. Falar o que de Bolsonaro agora? Wander? Existem 2 coisas, eu venho comentando isso no trânsito do Dr. Clóvis, que são insuportáveis: a direitopatia e a esquerdopatia. Infelizmente, parece que não só os centros acadêmicos, bem como os meios de comunicação, estão infestados de gente com um desses vieses. Isso é ruim na medida em que só é bom o que está alinhado com a ideologia de A, B ou C. Eu não sei se é o caso hoje da TV Cultura, mas não é de se duvidar. Sem dúvida. É de se preocupar, isso sim, é de se preocupar, porque uma imprensa, ela precisa ter liberdade de ação, independentemente de cada um ter a sua opinião, né? Olha, eu sou a favor do fulano e tal, mas falar declaradamente, você não tem problema nenhum. Estados Unidos, por exemplo, é um dos países mais democráticos do mundo, lá tem TVs alinhadas com o Trump, tem TVs, redes, né, de TV que não são contrárias ao posicionamento do Trump. Mas isso fica claro. Agora, quando tem uma matéria, uma reportagem, um fato, isso é falado em qualquer uma. Nós trazemos aqui um fato. As nossas opiniões são opiniões. Isso daí, cada um tem a sua. É claro que, volto a dizer, eu como jornalista, o Dr. Cláudio como advogado, o Wander também como estudante de direito, enfim, cada um dentro da sua abordagem, as pessoas fazem a sua própria ideia a respeito de um determinado assunto, né? Agora, o fato é o fato. Por exemplo, o jornalista está dizendo, houve uma censura no programa. Tentaram, inclusive, impedir que ele fizesse a entrevista com o general. Tá certo? Por que isso? Né? Então, é contra isso que nós temos que lutar. Amanhã, não, porque o Bolsonaro é ditador. Né? Até agora, como o doutor Cláudio falou, do ponto de vista econômico, não houve esse tipo de ocorrência. Também do ponto de vista de ditatorial, também aqui no país, nós não vivemos uma ditadura. Vivemos instituições completamente livres, democráticas, o país continua caminhando a passos largos com o Estado democrático de direito garantido para todos. 6h24 em São Paulo, deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. César Carlos dizendo o seguinte, Dr. Clóvis, sempre sucinto e inteligente em suas colocações, sempre didáticas. Show! Eduardo Segantini também com a gente aqui, viu, Fabiana? Mandando boa noite. Forte abraço. Abração aí pro Segantini também, que tá aqui também às quartas-feiras, grande comunicador da Rádio Trianon. 6h25, a Silvana Melo também. Boa noite, Renato. Um ótimo programa. Aí, um beijaço pra Silvana Melo, conosco aqui também. O César também comentando o seguinte, a Dilma falava tanta M, eu não vou falar o que ele escreveu aqui, ninguém falava nada. Agora tudo culpa do Bolsonaro, é brincadeira. Dilma é uma tarará, eu também não vou falar. No modo de falar, de escrever, e o povo a elegeu 2 vezes. É complicado. E a Sandra, o César vem na veia, a gente tem que controlar aqui um pouco, né? Porque senão sai um pouco do... Olha só, a Sandra diz assim, doutor Clóvis, boa noite, poderia me dar uma luz? Como devemos proceder? Sandra, agora preciso entender qual é o assunto que ela está falando, né? Sandra, se for em relação ao país e às nossas mazelas, temos que continuar falando delas, batendo e transmitindo isso ao povo. E, na medida do possível, dizendo o que fazer para resolvê-las. Tá certo? Mais importante. Porque eu aprendi a bater, mas também aprendi desde criança que se você bater sem uma nova solução, é melhor ficar quieto. Por isso, a edição dos 3 livros que publiquei até agora, batendo pesado, mas apresentando, na minha modesta opinião, sem querer ser o dono da verdade, as possíveis saídas para os nossos problemas. Então, nós devemos continuar nesta linha, falando a verdade e não tendo, de forma nenhuma, corrupto de estimação.
É isso aí, são 6h26 em São Paulo. E a nossa produção aqui sempre atenta, que o Fabiano Souza já me trouxe aqui. Olha só, hoje o Roda Viva vai ter 2 programas. O economista Bernardo Epp, ele faz o primeiro programa, né? E aí deixaram a entrevista que mais interessa, pelo menos do meu ponto de vista, acho que essa entrevista do General Santos Cruz vai ser bem interessante. Né? Eu gostaria até... Depois, é claro, vai lá para o YouTube, não sei o quê, enfim... E vai entrar meia-noite, então, aqui a informação realmente confirmada do Roda Viva com o General Santos Cruz, à meia-noite. Você vê o que eles fazem, com qual objetivo, né? Aí vão falar, não, são os militares, são isso e aquilo. Mas militar. Eu vou tomar um uísque e vou ficar acordado só de birra para ver essa entrevista. Somos 2. Oh, meu cara, eles gostam de complicar, né? 6h27, a Sandra está comentando aqui, deixa eu ver. Eu acho que é uma outra coisa. Doutor Cláudio, olha só o questionamento. A Sandra diz assim: meu sogro faleceu, fizeram inventário. Minha sogra faleceu há 5 anos, não fizeram inventário. Deixaram o imóvel sem escritura, apenas com contrato de compra e venda. Pretendem entrar com uso capião. É necessário fazer o inventário da sogra? É necessário, sim, fazer o inventário da sogra. Agora, a questão do uso capião também poderá ser usado dependendo da documentação que se tenha disso. Hoje é muito comum, e o meu escritório cuida de vários casos desses, em que um dos membros da família, o pai e a mãe, falece e deixa bens com contrato de gaveta. O nosso povo tem um hábito de fazer isso, comprar o patrimônio e não transferi-lo no escritório como manda a lei. Quem é dono de alguma coisa é quem está com o nome na matrícula daquele imóvel. O resto você pode usar como meios de prova, mas não é uma prova cabal de que a pessoa é o legítimo proprietário e possuidor daquele bem. Vale o que está na matrícula. Então, assim, eu poderia até te dar uma informação melhor, conhecendo melhor o caso. Se você quiser fazer contato comigo, eu lhe darei essa informação fora do ar, uma vez que você me explique com mais detalhes qual é a sua situação. Tá certo, mas já deu as diretrizes aí, né? Já deu mais ou menos a sequência do que deve ser feito, né, Sandra? Aí o doutor Clóvis fazendo um atendimento aqui ao vivo para a Sandra Svezia, que está lá com uma dificuldade jurídica. 6h29 em São Paulo e o Marcos Eduardo também. Renato, boa noite. Forte abraço para você, ouvintes, e toda a equipe Radar Paulista. Um forte abraço. Aí, abração também para o Marcos Eduardo. E também o William Barbosa, viu, Fabiano? Um forte abraço. Abração também para o William Barbosa, Sindicato dos Eletricitários, dizendo boa noite, Renato. Parabéns pelo aniversário do programa, que curto aqui diariamente. Opa, William Barbosa, brigadão. É isso aí, nós temos 11 anos aqui de Rádio Trianon, ininterruptos, 11 anos diretos aqui na Rádio Trianon. Bacana comemoramos essa data com os nossos ouvintes internautas aqui na sexta-feira. 6h30 em São Paulo, e a Sandra dizendo o seguinte: a única saída para que se possa vender esse imóvel é conseguir a escritura só depois do uso capião? Doutor Clóvis. O uso capião é um dos meios de aquisição do imóvel. É preciso saber quais os documentos que existem da compra deste imóvel e se os vendedores ainda estão vivos por aí. Se tiver, fica mais fácil fazer a escritura diretamente com eles. Procurando ou se apresentar a documentação. Muitas vezes esses vendedores estão mais ansiosos para transmitir o imóvel do que o comprador. Ele tira das mãos dele, do nome dele, uma responsabilidade com IPTU, taxas. Tem muita gente aí implicada em taxa de lixo, que existia lá num tempo aqui de um governo passado em São Paulo, que hoje pesa ainda sobre vários imóveis. E, por vezes, o nome da pessoa executada não é mais o proprietário disso, de fato, há muito tempo. Mas de direito ainda o é, porque a escritura está em seu nome. Sem dúvida. E a Sandra está dizendo aqui que vai entrar em contato também para obter mais detalhes aí com o Dr. Clóvis. Será um prazer. 6h31. Sandra está dizendo, eu só queria entender porque tem uma parte da imprensa que tenta destruir a imagem do atual governo. Claro que Bolsonaro ele fala muitas vezes de uma forma agressiva, que foge de um chefe de Estado. Mas não é para tanto, está dizendo
aqui o César Carlos. Olha, César, eu da minha parte, eu prefiro um cara que fale o que ele fale, mas que não suma o nosso dinheiro. Nós tínhamos muita gente que falava manso, falava um monte de bobagem, e o nosso país quebrou em função disso. Tá certo. A Sandra pedindo o telefone do escritório aqui, doutor Clóvis. 5686-3813. É o Alves de Souza, advogados associados do meu escritório. Tá, só para a gente... Vamos repetir então, por favor, doutor. 5686-3813. Tá certo, aí registrado, né, Sandra? 6h32 em São Paulo, mudar de assunto. Detentos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, fizeram uma rebelião por cerca de 5 horas na manhã desta segunda-feira. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, o SUSIP, 52 detentos foram mortos, sendo 16 deles decapitados e o restante asfixiado. 2 agentes penitenciários que chegaram a ficar reféns foram liberados. Uma briga entre organizações criminosas provocou a rebelião. Segundo a SUSIP, internos do Bloco A, onde estão custodiados presos de uma organização criminal, invadiram o anexo onde estão internos de um grupo rival. A superintendência ainda não identificou os grupos. Posteriormente, a sala foi trancada e os presos atearam fogo no local. A fumaça invadiu o anexo e alguns detentos morreram por asfixia. A ação começou às 7 da manhã e terminou por volta do meio-dia. A cúpula da Segurança Pública do Pará viaja para Altamira para acompanhar o caso ainda nesta segunda-feira. A unidade prisional tem capacidade para 200 detentos, mas era ocupado por 311 presos. Segundo o CNJ, as condições do presídio são péssimas. Este é o segundo maior massacre em presídios de 2019. Em maio, 55 presos foram mortos sob custódia do estado do Amazonas. Essa situação, doutor Clóvis, ela beira o apodrecimento do sistema prisional brasileiro. Não beira. O sistema prisional brasileiro já apodreceu faz tempo. Está esfacelado, está naquele estado de putrefação, tá certo? Estado adiantado de apodrecimento e deterioração do tecido. Não dá para você tratar um preso nas condições que tratamos os presos no Brasil. Em que pese o fato de ele ser um cidadão antissocial, ter cometido suas condutas delituosas, mas se nós queremos recuperá-lo, ele precisa ser tratado como gente. E hoje se trata preso no Brasil como animais. Você veja, por exemplo, tem a responsabilidade direta do Estado. Não adianta o CNJ agora vir dizer que a situação do presídio é péssima. Não é dos piores. Ele está com 1,5 vezes a lotação pela leitura que você fez. Nós temos presídios com 5 vezes a lotação. Que nego precisa reservar um espaço para dormir em pé, num canto. 3 escolhe um para que ele dormir 10 minutos, depois reversa o outro para lá. Então, essa é a situação. Você não ressocializa ninguém numa situação miserável dessa. O que nós estamos fazendo no Brasil em termos do presídio é escola superior de formação de bandido. Entra lá um bandido, pede chinelo e sai lá PhD em diversos crimes, pela própria natureza que ele é imposta. Infelizmente. 6h35 em São Paulo, Exército diz que não houve indícios de invasão após denúncia de possível conflito e morte de índio. O Exército Brasileiro declarou nesta segunda-feira que a perícia da Polícia Federal não encontrou indícios de que teria havido invasão de garimpeiros e nem conflito com índios nas terras do povo Waiapi, no Amapá. A situação foi denunciada pelos indígenas a autoridades policiais no último sábado. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a PM do Amapá confirmaram que um cacique foi morto naquela região na última semana. O comandante do Exército no Amapá, general Luiz Gonzaga Viana Filho, disse o seguinte: pelo trabalho pericial feito pela Polícia Federal, um trabalho científico de peritos, não houve até o momento indícios de invasão e, consequentemente, não houve conflito, o que é comum naquela região. A invasão de terras indígenas do povo Waiapi por garimpeiros e a morte do indígena são investigadas com cautela pelo Ministério Público Federal, pela FUNAI e pela Polícia Federal.
esses conflitos são constantes naquela região, doutor Clóvis. Aí houve a morte de um índio e já houve ali uma suposição, né, de que o índio estaria entrando numa área ali de garimpeiro, o garimpeiro teria tido ali uma invasão, teria tido uma disputa entre índios e garimpeiros, enfim, aí a coisa meio que tomou um rumo meio estranho. E agora houve lá uma investigação e estão dizendo que não houve esse conflito. Nós precisamos olhar isso com muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento em que os ânimos estão exacerbados. E, infelizmente, nós temos muita gente, brasileiros aqui, entre aspas, né, que adoram falar mal e difamar o Brasil. Confundem a questão política com outras coisas e metem o pau no Brasil à vontade. E falar de morte de índio no mundo é uma tragédia para o Brasil. É um momento em que se discute fundo amazônico, uma série de coisas aí. Precisa ser investigado isso, porque o índio tem que ser protegido. Afinal de contas, eles são os legítimos donos dessa terra. Quando o homem branco chegou por aqui, os índios aqui já estavam. Tá certo? Eles não tinham, na simplicidade deles, as formas de registros que nós temos hoje, e nem tinha as armas que o homem branco tem para defender o seu território. Mas os índios são os legítimos proprietários de toda essa terra do Brasil. Precisam ser integrados, sim, à sociedade brasileira como um todo, porque o que o índio quer hoje é educação, saúde, transporte e bem-estar social. É isso aí. Então precisa realmente ser feita essa análise, essa investigação para proteção dos índios no Brasil. 6h38, a Sandra dizendo, anotei o telefone, vou passar para o meu cunhado, ele deverá entrar em contato com o senhor. Muito obrigado, doutor Clóvis, está dizendo aqui a Sandra. E o Antônio Machado dizendo, boa noite, primo. Olha só, bacana, Antônio Machado, que, se não me engano, ele fala lá de Buri, onde tem uma família grande lá em Buri, viu? Esses dias eu estive lá em Buri, o pessoal lá em Buri assiste o programa aqui pelo Facebook. Coisa impressionante. Cheguei lá, abraço pra cá, acompanha o seu programa lá. Abração também pra você, viu? Aí, ó, abração pro Antônio Machado, meu primo lá da cidade de Buri, que fica perto de Itapeva, lá, de onde eu falei aqui agora há pouco, que aconteceu esse terrível acidente lá, que inclusive morreram aquelas crianças. 6h39. O Marcos Eduardo dizendo, Renato, estava aí pertinho, na Fiesp, 22ª reunião plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão. Bolsonaro e reforma da Previdência, muito bem aceito. Quase deu um pulinho até a Trianon. Eu quase, por que não veio? Ô, Marcos Eduardo, pode vir. As portas estão sempre abertas para os nossos ouvintes aqui participarem, acompanharem aqui o Radar Paulista. Tá? Da próxima vez você participa aqui, tá bom? Aí ele dando também uma notícia, não deixa de ser uma notícia. Lá houve a reunião da plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão e o pessoal lá está apoiando o Bolsonaro e a reforma da Previdência. 6h39, também conosco a Lucilene Isabel, viu, Fabiano? Aí um beijaço para a Lucilene Isabel, também sempre conosco aqui no Radar Paulista. Daqui a pouquinho tem o quadro aí, viu, Fabiano, do Danilo Almeida. Daqui a pouquinho falando do futebol aí no final de semana. Bom, e olha essa notícia, olha como as coisas vão aos poucos mudando. No começo, Bolsonaro não queria nada desse negócio de cubano aqui no Brasil, né? Que médico, aquele programa Mais Médico daqui foi implementado na época da presidente Dilma, não sei o quê, e agora o Bolsonaro resolveu o seguinte, conceder residência aos cubanos que estão no Brasil. Então vamos ver a notícia. O governo federal decidiu regulamentar a concessão de residência a cubanos que participaram do programa Mais Médicos, criado em 2013, com o objetivo de aumentar o número de profissionais na rede pública de saúde em regiões carentes. As regras para a concessão da residência estão em portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. O texto foi assinado pelos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e também Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Em 2018, Jair Bolsonaro, então candidato à presidência, prometeu expulsar os médicos cubanos do país. Depois disso, o governo da Ilha Caribenha anunciou a saída do programa brasileiro. Em resposta, Bolsonaro afirmou, após ser eleito presidente, que concederia a todo cubano que o solicitasse o status de asilado, um título diferente do de refugiado. É um avanço, é um retrocesso? Qual a sua opinião, doutor Clóvis? É um avanço importante. O que o Bolsonaro disse lá atrás que não queria era expulsar daqui o governo cubano. É isso que ele queria dizer.
E o que foi feito com o Mais Médico no Brasil, é importante deixar isso claro, onde 70% do salário ia para o governo de Cuba, foi uma transferência do dinheiro brasileiro para o governo comunista de Cuba, isso feito pelo PT. Tem que pôr os pingos nos is. Na medida que o governo cubano deixa de levar essa fatia, nada mais justo do que reconhecer aqueles profissionais que estavam aqui sendo explorados pelo país deles, como residentes do Brasil, e ficar ele com o dinheiro que ele ganha pelo seu suor, pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Na sua esmagadora maioria, são médicos extremamente dedicados àquilo que faz, atendem com presteza a população brasileira. Então, o reconhecimento e o acolhimento deles aqui nessa situação andou muito bem o governo brasileiro. Parabéns. É isso aí. Tanto é que, inclusive, em alguns locais, houve a falta desses profissionais. Houve a falta de médicos justamente porque os cubanos, inclusive, estavam em locais muito periféricos do país, né? Locais que muitas vezes o próprio médico brasileiro não quer ir, né? E o médico cubano vai lá e faz o serviço. Agora, tinha essa questão também, como disse o doutor Clóvis, de que parte do dinheiro ia para o governo cubano, quer dizer, o menor sentido. 70%, uma grande parte, a grande maioria do valor ia para o governo cubano, quer dizer, não tem o menor sentido. Então, é importante essa medida. Aqui está conosco também o Arnaldo Onça, viu, Fabiano? Olha, o Arnaldo Onça, que eu tive a oportunidade de cumprimentar aí no sábado, na noite do Queijivinho, estava lá na Associação Atlética Banco do Brasil. E ele está dizendo o seguinte aqui, o Arnaldo: sou contra essa história de ficarem aqui os médicos cubanos, pois isso vai acabar com os argumentos da esquerda. Com certeza, viu, o Arnaldo? Agora não tem o que falar, né? Eles adoram colocar pelo em ovo. Não, os caras querem tirar os cubanos, querem não sei o quê. E aí realmente vai acabar com os argumentos. 6h43. E o Arnaldo mandando um abraço pro Fabiano. Olha só, Fabiano. Forte abraço. Uma é Juca Felizminha, outra é Fabiano, outra é Nildo Nery. A casa aqui é bem servida de bons profissionais. Com a lista de abraços aqui também. Vamos lá então, André. Vamos lá. Eu queria enviar um abraço todo especial para o professor Fernando Augusto Salles, professor de Direito, que está sempre na nossa audiência, para o Daniel da Uninove, para o doutor Luiz José Fernandes, para a Betinha, para o ex-cônsul Rubem Ali, cônsul do turismo da Argentina no Brasil. Rubem Ali eu conheço, hein? Mandar um abraço para o Rubem Ali aí, ele vai fazer uma visita para a gente aqui. Ele está na audiência. Legal. Um abraço. A Juliana Quantes, que é operadora do direito também. Enfim, dezenas de pessoas que nos acompanham aqui diariamente nas redes sociais. Queria deixar um forte abraço em nome desses que eu estou conseguindo enxergar aqui na telinha no momento. Um forte abraço. Aí, olha só, Fabiano ligadíssimo. Valeu, um forte abraço também para a galera que está aqui. Também estamos ouvindo a Alia Khan do Paquistão, hein? Olha. Extrapolamos as fronteiras do território nacional. Paquistão, hein? E lá a democracia é um pouco mais lenta, né, Vander? Lá a democracia não chega tão forte, não, como a gente... Aqui também não é lá essas coisas, né? Quando a gente viu aí o Jornal da Cultura, tem alguns pontos aí que não gostam muito de democracia. Mas Paquistão, eu sei que eu li alguns livros sobre o Paquistão, coisa lá não é fácil, não, até porque tem muito terrorismo naquela região também, meu... Mas bacana, muito obrigado, hein? Os ouvintes do Paquistão na live hoje. Olha que legal, estamos chegando lá no Paquistão, levando aqui as informações do Radar Paulista. 6h45, e falando eu acho que quando acontece essas coisas é que a gente vê que a democracia está em risco, e ela está em risco em setores que a gente desconhece, né? Vamos ver aqui a informação, que é justamente aquela ação dos hackers lá de Araraquara. O Ministério Público prorrogou por 90 dias uma investigação sobre a ação dos hackers. A pedido da Polícia Federal, o Ministério Público Federal em Brasília prorrogou as investigações sobre a ação de hackers suspeitos de invadirem os celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, procuradores e outras autoridades dos 3 poderes. A prorrogação foi pedida uma semana antes da prisão dos 4 suspeitos, que aconteceu na semana passada. Na última terça-feira, a Operação Spoofing prendeu 4 pessoas suspeitas de invadirem celulares de autoridades. O Gustavo Henrique Elias Santos, que era DJ e já foi preso por receptação e falsificação de documentos, foi detido pela PF em São Paulo. A Suelen Priscila de Oliveira, mulher do Gustavo, não tinha passagem pela polícia,
foi presa junto com o marido aqui em São Paulo. O Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, já foi preso por falsidade ideológica e por tráfico de drogas, foi preso em Ribeirão Preto pela Polícia Federal. Danilo Cristiano Marques foi preso em Araraquara e já teve condenação por roubo. Walter Delgatti Neto admitiu à Polícia Federal que entrou nas contas dos procuradores da Lava Jato e confirmou, olha só, que repassou mensagens ao site de Intercept Brasil. Desde junho, o site do jornalista Glenn Greenwald publica reportagens com trechos de diálogos atribuídos ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Neste domingo, os advogados de Delgatti Neto divulgaram uma nota na qual informaram que ele deixou cópias de conversas com outras pessoas dentro e fora do país. Agora, inclusive ontem eu assisti a reportagem do Fantástico sobre esse grande esquema dessa organização criminosa que tomou conta dos celulares, da privacidade das autoridades. E eu fico envergonhado, doutor Clóvis, com parte da imprensa brasileira. E olha que talvez nós tenhamos sido o primeiro, porque sabe quando se vê essas levas de matérias, e aí a grande imprensa parece que abraça aquilo como se fosse a salvação do barco de uma imprensa que tem demonstrado alguns momentos aí que envergonham o cidadão, e nós comentamos aqui algumas vezes. Manchetes da Folha de São Paulo, manchetes da revista Veja, dando vamos dizer, validação para agentes criminosos que tomaram conta deste país. Foi exatamente esse o comentário que fizemos aqui naquele momento. Tem que olhar isso com muito cuidado, que você não pode deixar que um crime valha a pena. Ou seja, você cometeu um crime para tentar solucionar outro. Eu dividiria esse fato em dois momentos. Primeiro momento, foi uma fravetada, é isso, fraveto. Aquele juiz lá do Paraná que tentou soltar o Lula num feriado, num plantão, em que ele deu uma decisão, ficou ligando para a vara de execução e para o diretor do presídio, solta o homem agora. E já tinha os advogados do PT, petição pronta para pedir, tinha o Zé Dirceu com o vídeo já gravado e colocou no ar aqui no momento, ou seja, uma combinação. O que aconteceu agora com o primeiro vazamento? Exatamente na semana que o Supremo iria julgar uma arguição de imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Sim. Surgiu naquele momento, ou seja, para facilitar a fravetada no Supremo. Por que eu divido isso em duas partes? Eu entendo, é a minha opinião, tá certo? Que foram duas coisas. Primeiro, aquilo que foi produzido para soltar o Lula e mais alguns criminosos que estão presos. Não deu certo, aí alguém mandou alargar a base dos interceptados, ou seja, entra no celular de todo mundo para mostrar que a coisa foi mais geral. Isso são dois momentos, na minha opinião, esse crime foi cometido por encomenda, e o que esse Vermelho diz aí, que ele chegou ao site petista, e tem Intercept, é PT no final, tá certo? Por intermédio da ex-deputada Manuela Dávila, ex-candidata a vice-presidente aqui do Fernando Haddad, tá certo? Fernando Haddad é aqueles aloprados lá de trás, lembra do caso do José Serra? Então, é uma turma que só vivem de armação, vivem para atormentar a nação brasileira. Qualquer um que estiver no poder para eles não é democrático. Democracia para eles é quando ele está no poder. Se estiver você, Renato, qualquer um dos ouvintes, não é democracia. Então, isso é um absurdo, é um crime contra a pátria, devem ser realmente enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E aí, eu volto a falar na imprensa, porque é a parte que me toca aqui, né? Eu fico imaginando... Agora, a minha pergunta mesmo, o senhor acha que isso... Vou perguntar, porque aí o senhor com uma opinião... Porque eu, como jornalista, fica até um pouco complicado, mas eu vou perguntar, o senhor acha que isso é uma ingenuidade por parte desses veículos, ou eles dão guarida mesmo para criminoso que está aí com o objetivo de, justamente como você disse, soltar o Lula e favorecer o Partido dos Trabalhadores?
são veículos de comunicação que mamaram nas tetas do Estado durante todo o governo PT, recebendo gordas boladas para veicular propaganda do PT e do seu governo, e agora estão fazendo uma espécie de pagamento de dívida. São jornalistas, eu chamaria assim, o perdão, os demais jornalistas, de segunda linha, veículos de segunda linha, comprometidos com tudo que tem de pior no Brasil. E se for puxar a ficha deles, são grandes devedores da nação brasileira e virão alguns deles nas investigações em curso no país, sobretudo aquela operação Greenfield, que está na 10ª Vara Federal de Brasília. É isso aí, o doutor Cláudio tem as informações lá também, viu? Bom, 6h52 em São Paulo, vamos ter que fazer uma correria aqui, viu, Fabiano? Porque, olha, o programa passa muito rápido, parece que começou agora, já está 6h52, não é possível, né? Só aqui mandar também um abraço aqui pro Bruno Costa, viu? Aí, abração, boa noite, boa semana, Renato aqui, o Bruno Costa também com a gente. Bom, vamos entrar na... Ainda tem uma notícia, olha, muito importante aqui, meu doutor, falar que o Bolsonaro, isso aqui também é importante, porque a gente não está aqui para passar pano na cabeça de ninguém, não. Isso aqui eu acho que novamente o Bolsonaro falou falou um negócio, uma bobagem, né, para dizer o português claro. Falou do pai do presidente da OAB, uma coisa chata, mas enfim. Vamos ver, viu, Fabiano? Vamos rodar o esporte para a gente depois comentar aqui sobre o Bolsonaro. E está conosco ali também o nosso grande Dom Roberto aqui, o grande apresentador do Paixão Lusa, acompanhando também com a gente. Vamos rodar aqui o esporte com o Danilo Almeida. E o Corinthians ganhou, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. O melhor do esporte. Oi, Renato, tudo bem com você? Boa noite. Um abraço todo especial para o ouvinte do Radar Paulista, da Rádio Trianon, da Rádio Universal. E a 12ª rodada tem novo líder, viu, Renato? O Santos Futebol Clube de Jorge Sampaoli atropelou a equipe do Avaí, fez um belo jogo ontem em Vila Belmiro e assumiu a liderança no Campeonato Brasileiro. Já a Sociedade Esportiva Palmeiras, que jogou no sábado contra o Vasco da Gama de Vanderlei Luxemburgo, e até foi um encontro nostálgico, né, Renato? Um confronto entre Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, né? Os dois melhores técnicos, né, da década de 90 e desse começo desse século, né? Quantos e quantos confrontos, né? Vanderlei e Luiz Felipe Scolari. E foi um jogaço também no último sábado. Só que o Palmeiras não conseguiu a vitória. O Palmeiras empatou com a equipe do Vasco da Gama, 1-1. E a torcida do Palmeiras não gostou muito, não, viu, Renato? A torcida do Palmeiras foi para o portão principal do Allianz Parque e dentro de algumas manifestações a palavra de pipoca foi muito usada pelos torcedores do Palmeiras, né? E o Filipão, do seu jeito irônico, que todo mundo conhece, na coletiva falou que pipoca boa é pipoca com sal ou com doce. Esse é Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras que volta a campo amanhã contra a equipe do Godoy Cruz, pela Libertadores da América. Semana passada um empate de 2-2, então 0-0, 1-1. Classificam a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras para as quartas de finais da Libertadores da América. 3-3, penalidades máximas. 4-4 em diante, classificação da equipe do Godoy Cruz. Palmeiras vencendo, Palmeiras classificado, o Godoy Cruz vencendo, a equipe da Argentina classificada. O Santos Futebol Clube estará enfrentando o Goiás no próximo final de semana. O Santos querendo agora fazer a famosa gordura, a equipe de Jorge Sampaoli. Então vamos aguardar um novo líder, um novo jeito de jogar bola. E que bom ter esse novo jeito de jogar bola aqui no Brasil. Um jeito ofensivo, um jeito com variações táticas e técnicas da equipe do Santos Futebol Clube, um jeito que vem agradando a todo mundo, os críticos da bola. Pelo menos a mim está me agradando bastante os jogos do Santos Futebol Clube. Tá certo, Renato Albuquerque? Um abraço para você, um abraço todo especial para o pessoal do Radar Paulista, sempre com um oferecimento de Sacada Pizzaria, o melhor rodízio do Brasil, né? Rua Coronel Jovelino Brandão, número 59. E vem aí a... É só você acessar nosso site www.corridadegarções.com.br. Tá certo, Renato? Sexta-feira eu volto. Um abraço.
todos felizes, né? Calma que, olha, tem time grande. Doutor Clóvis, é pura verdade, exemplo, Globo, tarará, que sempre mamou, tarará. Sandra Esvésia, eu tenho que, tipo, pontinhos, porque o Sandra está descendo a lenha aqui hoje. A Sandra dizendo, preciso aumentar o tempo de programa Rádio Paulista, uma horinha só, muito pouco, no mínimo 2 horas. Alô, direção da Trianon. Ô, direção da Trianon, por favor, vamos melhorar esse negócio aí, até caiu a conexão. Cortaram a conexão. Falaram da direção da Trianon, caiu aqui a conexão do celular. Mas, enfim, deixa eu ler aqui a notícia, porque o pessoal que está no rádio também, na internet, está acompanhando. O Bolsonaro diz saber como o pai do presidente da OAB sumiu. E olha só o que ele disse. Bolsonaro, presidente da República, afirmou nesta segunda-feira que um dia contará ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, como o pai do jurista desapareceu na ditadura militar, caso a informação interesse ao filho. Segundo o Bolsonaro, Santa Cruz não vai querer saber a verdade sobre o pai, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, que desapareceu no período da ditadura militar de 64 a 85. O presidente deu a declaração ao comentar o desfecho do processo judicial que considerou Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro durante a campanha eleitoral, inimputável, ou seja, isento de pena devido a uma doença mental. Por isso, ele ficará em manicômio em vez de um presídio. Antes de falar sobre o pai de Santa Cruz, Bolsonaro criticou a atuação da OAB no caso de Adélio Bispo e perguntou qual era a intenção da entidade. Bom, doutor Clóvis, para a gente encerrar, como que o senhor viu esta declaração do presidente? Eu, com todo respeito ao presidente, ele está numa situação um pouco acima desse tipo de discussão, tá certo? É um direito dele falar o que pensa, mas precisa considerar que hoje ele é presidente da República, e se o pai lá do Santa Cruz teve envolvimento outro lá na época da ditadura, isso não vem ao caso agora, e, na minha opinião, não competiria o presidente da República tecer esse tipo de comentário em público. Se a intenção era falar com o presidente da OAB sobre o acontecido com o seu falecido pai em 74, que o chame pessoalmente e coloque a situação, mas nunca na imprensa como está se fazendo agora. Afinal de contas, trata-se de um desaparecido político. É isso aí. O Arnaldo Alves complementou aqui a informação que o Bolsonaro já declarou, disse que... eu entendi que é o Bolsonaro, então, ele já declarou, disse que foi morto pelos próprios colegas, lá que faziam parte de um grupo de esquerda, lá do Recife, né, de Pernambuco, o pai do Santa Cruz aí, né? Isso não é difícil, porque dentre eles também havia muita disputa por espaço, por ser o líder e, às vezes, por dinheiro, viu? Sem dúvida. E o Marcos Eduardo também diz o seguinte: Renato, não entendo o porquê deste jornalista não ser deportado, estrangeiro, utilizando meios de comunicação de massa para denegrir a imagem das autoridades deste país. Fala sério, disse aqui o Marcos Eduardo. Bom, a gente, infelizmente, precisa ir embora, né? Eu gostaria de deixar uma última informação, que a atriz Ruth de Souza morreu no Rio aos 98 anos de idade, né? Uma atriz, a primeira atriz negra, importantíssima a gente mencionar, atuar no Teatro Municipal. A primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema. Ela estava internada com pneumonia e, infelizmente, faleceu neste domingo. E a gente fez este programa em homenagem a esta atriz negra, que, olha, o trabalho do negro já é difícil. Imagine um ator, há anos atrás, né, ter essa credibilidade, esse trabalho atuante no teatro e no cinema e na televisão. Então, deixou aí um legado importantíssimo a atriz Ruth de Souza. 70 anos de carreira, 70 Não é pouca coisa, não. Doutor Clóvis, muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço a Renato, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, um abraço, André. Renato, um abraço aos ouvintes do programa Radar Paulista, e vou entrar na campanha. Onde é que eu assino? 2 horas de radar. É isso aí, vamos chegar lá, se Deus quiser. Vambora! Radar Paulista, realização Jornal Radar, contou com os apoios de Reserva Cultural, mais espaço lazer, a telecomunicação, na técnica, na mesa de som, o Fabiano Souza e o Neildo Neres, coordenação técnica Sérgio Souza, direção geral Miro Modesto, produção, apresentação Renato Buquerque. Fica agora com a do Brasil, depois Paixão Lusa com Quintal, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal, obrigado, grande abraço, valeu, tchau. Ali também, tchau, tchau. Valeu, pessoal.
população vai poder ter acesso a todos os serviços do Ministério da Educação pela internet. Luana, Karen, a ideia...